Irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Esse dia de quarentena aí. Queridos, eu quero continuar nossa devocional, essa quarta devocional em Tiago 2, de 1 a 9, nós vamos falar sobre discriminação. O que é a igreja? Ou como deveríamos receber as pessoas na nossa igreja? Ou como que você gostaria de ser recebido na nossa igreja ou em qualquer outra igreja? Certa vez, um membro de uma igreja que eu participava, ele chegou para mim e disse: olha, você tem que excluir aquele rapaz ali, aquele mendigo, porque ele está fedido, ele sentou do meu lado e eu expulsei ele da igreja. Eu falei para ele que só voltaria se ele se ele tomasse um banho ou vestisse uma roupa limpa, né? E ele não quer sair. Pois eu quase expulsei um membro da igreja por uma atitude como essa, né? Só que realmente isso é real em nossas igrejas, isso é real em algumas igrejas. A discriminação de pessoas de outras classes ou de outras raças ou até mesmo opções. Mas Cristo, Deus, ele nos ensina em Tiago 2, de 1 a 9, que discriminação de pessoas significa que você não tem fé em Deus. Versículo 1 diz assim: meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Então ele dá o exemplo nos versículos de 2 a 4, dizendo assim: porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrar desatenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra. E disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Então, Deus ele ensina justamente sobre essa discriminação entre o pobre e o rico. Por quê? Porque Deus não discrimina entre o pobre e entre o rico, não discrimina pessoas. Todas são injustas, como diz Romano, todas são impuras diante de Deus, não há quem faça o bem, mas Deus ele não discrimina diante seu status social. Olha o que ele diz no versículo de 5 a 7. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam um bom nome que vos foi dado? Os pobres, eles irão para o céu, aqueles que crerem em Cristo Jesus, assim como os ricos, e todos serão herdeiros do reino de Deus, independente se é pobre, independente se é rico. Deus não discrimina. E no versículo de 8 a 9, Tiago nos ensina de que discriminar significa não amar o próximo. Olha comigo o versículo 8 a 9. Todavia fazeis bem se estáis obedecendo à lei real segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Se nós estamos discriminando pessoas, então não estamos cumprindo o amar o próximo, a lei real. Mas se nós estamos discriminando outras pessoas, significa que nós não amamos o próximo como a nós mesmos. E assim somos transgressores da lei. Quando voltarmos então ao culto coletivo, não rejeite o pobre. Também não exalte o rico, ou não ache que tal pessoa é melhor do que a outra, você tem mais amizade com tal pessoa do que outra, você tem que abraçar algumas pessoas só e não quer abraçar outras pessoas. Não discrimine, não tenha preconceito, não julgue, não rejeite o seu próximo, mas ame como a ti mesmo. Amar qualquer pessoa como a si mesmo é o que Cristo nos ensina e, portanto, devemos imitar a atitude de Cristo, como diz em Efésios 2:5, ter o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Que você possa ter esse tipo de pensamento, o mesmo pensamento de Cristo Jesus, não rejeitar o próximo, mas amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Deus abençoe sua vida, tenha um bom dia, até mais.